Fala, amigos da arte! Não tem como negar que uma das maiores turmas de baloeiros da história é a Turma do Cometa do Rio de Janeiro. Ela foi uma das primeiras turmas a se destacar no mundo do balão moderno e em quase 45 anos de existência, mesmo com diversas fases e formações, a turma do nosso querido e saudoso Manuel, que todo mundo chamava de Manel e nos deixou em 2020, foi responsável por balões marcantes, festivais e armações de primeira qualidade, centenas de histórias de resgates e, claro, seus 4 inesquecíveis gigantes. No Papo de Balão de hoje vamos conhecer a história dos gigantes da Turma do Cometa. Em 30 segundos, não sai daí! Com o desenvolvimento das primeiras turmas de baloeiros no Rio e em São Paulo, em poucos anos algumas começaram a se destacar pela qualidade de seus balões e também pela ousadia em fazer balões cada vez maiores. Para muitos, balões gigantes são um mundo à parte. Temos desde aquela época turmas que são apaixonadas e especializadas em balões gigantes, e é bem comum vermos até hoje algumas delas deixando bem claro que balões pequenos não têm graça. É verdade. Conforme o tempo vai passando, vão se especializando com esse estilo e mesmo suas turmas se extinguindo, a paixão continua. Fato é que muitas turmas especializadas em soltar balões grandes até os dias de hoje possuem integrantes vindos destas turmas já extintas. No começo dos anos de 1980, conforme o balão ia evoluindo, a meta de chegar aos 40 metros, se igualar ou ultrapassar o balão da turma do Caxambi, era um objetivo comum em quem se desafiava a colar tanto papel. Naquela época, por ser uma novidade, o balão do momento era o peão carrapeta e praticamente todas as grandes turmas do Rio de Janeiro e de São Paulo tentaram soltar um peão acima de 40 metros durante toda a década de 1980. Logo depois das frustradas tentativas de soltura do Rei dos Reis, o peão de 54 metros da Turma da Harmonia, na qual o Manel e alguns amigos ajudaram o Gabriel, o Anselmo e o Adilson a tentar soltar o maior peão do mundo e não conseguiram sucesso, na manhã do feriado de 1º de maio de 1986, a Turma do Cometa foi a primeira a bater o recorde da Turma do Caxambi com seu peão de 42 metros. Como disse na introdução, a Turma do Cometa era uma das grandes turmas cariocas no começo dos anos de 1980, responsáveis por balões de imensa qualidade, e partir para um gigante era algo inevitável. Seu peão de 42 metros solto dentro do campo do Madureira Esporte Clube foi sem dúvidas um desafio enorme. Naquela época não costumavam colocar muito peso nos balões grandes, e neste balão colocaram uma bandeira bem pequena pelos padrões de hoje, ilustrando o logotipo da turma e algumas bandejas com 20 dúzias de varas e 800 dúzias de cortadinhos. A soltura só não foi 100% tranquila porque já nas guias, as esteiras de rojões de vara enroscaram uma nas outras e mesmo com o balão arrastando todo mundo, tiveram paciência e coragem em segurá-lo para poder desenroscar os cabos. O balão subiu, puxou toda a carga sem sentir, mas explodiu minutos após subir. Na opinião do Manel, ele me disse que tinha certeza que o balão explodiu devido ao excesso de buchas, e como tiveram que segurá-lo para desenroscar as esteiras, o papel não aguentou, abriram rasgos e depois que ele saiu explodiu. Disse ainda que considerava o peão de 42 metros um dos mais perfeitos que fizeram, mesmo estourando. A cada gomo fechado era incansavelmente revisado e conferido. Se não fosse a bucha que era grande e abriu muito fogo, ele subiria normalmente e sumiria. É impossível negarmos que durante todos os anos de 1980, cada soltura, independente do tamanho do balão, foi uma escola para muitos baloeiros. Como a prática estava em pleno desenvolvimento no Rio de Janeiro e em São Paulo, a cada erro, alguma coisa positiva ficava como exemplo para não ser repetido. E os erros do peão de 54 metros da Harmonia e do peão de 42 metros foram os principais responsáveis pelo sucesso do peão de 54 metros solto em 1990. O Gabriel, muito antes do Rei dos Reis, era considerado um mestre em resgates e dizem que chegou a pegar 4 balões de armação numa única noite. E com tudo que aconteceu com o Rei dos Reis, ele estava extremamente frustrado e chateado. Como o Manel também era apaixonado por resgates, ajudou o Gabriel com o Rei dos Reis e sempre estavam juntos. Pouco antes de fazer o peão de 42 metros, ele o convidou para entrar na turma, ele aceitou e pouco mais de 4 anos depois, ambos teriam a sua redenção ao soltarem enfim o seu peão gigante. Além da experiência adquirida com seus gigantes sem sucesso, desta vez procuraram focar mais na organização e logística, além claro de fazer uma bucha menor.
Buscaram um campo legal, seguro e que pudessem soltar o balão com tranquilidade. Escolheram a decoração, o Tião da Turma da Bruxa de Niterói fez o molde e o balão foi feito secretamente na casa do Gabriel para que ninguém ficasse sabendo. Desta vez deu tudo certo e na manhã de 28 de abril de 1990, o gigantesco e famoso peão de 54 metros subiu de uma soltura perfeita, levando uma bandeira de 60 por 90 metros que ilustrava o Pantanal brasileiro, tema em alta na época devido à novela de mesmo nome que estava no ar pela extinta TV Manchete, e se tornou até então o maior peão carrapeta a subir na história, e só perdeu o posto 2 anos depois com um peão de 56 metros da Turma da Bola de Inhaúma. Depois de muitos anos sem fazer um gigante, a Turma do Cometa decidiu em 2003 fazer um novo balão, desta vez fogueteiro diurno e um lapidado de 52 metros. Quando foram começar a confecção, encontraram erros no molde e, para não perder todo o papel, fizeram cálculos e conseguiram cortar um balão de 47 metros, que foi feito rapidamente em menos de um ano. Na manhã de 21 de agosto de 2004, em Aras, em Santo Aleixo, na Baixada Fluminense, o balão subiu, mas nem tudo foi perfeito. A queima dos fogos foi um show à parte, uma das melhores da história, porém a implosão da gaiola de varas próximo ao balão acabou causando danos no papel. Fudeu! Ah, o balão estourou, mané. Sai, tira a criança, tira a criança. Vai devagar, vai. Vai pra lá, vai pra lá. Calma,
A gaiola que explodiu. Agora explodiu. Porradão, agora explodiu o portão de baixo. Agora explodiu. Falei pro Marcelo, essa gaiola vai explodir. Mas o balão já para. Estourou a metade da gaiola pra baixo, caiu tudo. Ainda tem mais algum pra estourar? E o balão caiu rapidamente bem próximo do campo e foi destruído pela imensa multidão de baloeiros que chegou. Tá estourado. Tá rasgado? Aquele lado de lá tá o rombo. Porra, tá dando nem pra filmar, tá tremendo mais que isso aqui. Porra, tá morto, tá magro. A galera que tá na estrada aí, anda atrás. Ninguém vai parar não. Tá mó rabuda, tá aí atrás agora. Olha a bucha, a fumaça aqui embaixo da bucha. É, tem duas torres na direita. Devido a esta frustração, fizeram uma reunião e decidiram fazer outro gigante fogueteiro, e desta vez com 60 metros, o sonho do João do Peixe. Nesta mesma reunião, decidiram que o balão seria decorado com as cores da bandeira do Brasil para a Copa de 2010, e pouco depois, o amigo Titata da Turma do Aviso disse ter uma decoração perfeita para o balão. E assim foi, começaram a fazer o balão no começo de 2006, e em pouco mais de 2 anos tudo estava pronto. Foi aí que o maior problema para uma turma que decide fazer um mega balão fogueteiro apareceu, a falta de espaço para guardar tanta coisa. Tudo foi feito pela turma, esteiras, forração, gaiolas, buchas. Devido ao tamanho e à quantidade de materiais, eles tiveram que guardar não só o balão, mas tudo em diversos locais diferentes e muitas vezes trocar tudo de lugar, gerando assim um desgaste em todos e nos materiais, que muitas vezes sofriam avarias no transporte. Além disso, outro grande problema, arrumar um campo que suportasse e tivesse estrutura para um balão desse porte. Depois de pouco mais de 5 anos procurando, em 2014 eles encontraram um sítio em Xerém, no município de Duque de Caxias, um lugar que não era perfeito, mas era possível soltar o balão. Só precisavam limpar o terreno. Em setembro de 2014 eles levaram tudo para um galpão desse sítio e ficaram meses montando tudo, já com a ideia de soltar o balão na metade do ano seguinte. E assim foi, o tão esperado dia chegou, 13 de junho de 2015, depois de 9 anos de espera. E como esconder o balão desse em plena era da tecnologia de comunicação, WhatsApp e smartphones? Os amigos mais próximos até sabiam que estavam na reta final de montagem das fogueteiras e que o balão iria subir, mas ninguém sabia quando e onde seria. Como a ideia da turma era de chamar apenas amigos bem próximos e fazer de tudo para manter o sigilo, logo após tudo ficar pronto e escolherem a data da soltura, alguns integrantes foram para o local 4 dias antes para levar as fogueteiras do galpão e montá-las no campo. Durante os dias seguintes, todos que foram chamados não sabiam o motivo. Apenas receberam a localização de um ponto de encontro e quando chegavam, seus telefones eram desligados, identificados com etiquetas e colocados numa mochila. Só seriam e foram devolvidos quando o balão ficasse cheio. Depois disso, eles foram levados para o campo. E deu certo, nada vazou, ninguém sabia e para ajudar na véspera choveu e aumentou a certeza que ninguém desconfiaria que ele iria subir. O balão tinha uma carga de 6.100 dúzias de cortadinhos de 3 tiros distribuídos em 210 esteiras de 2,90 metros de diâmetro e 240 dúzias de rojões de vara em 6 gaiolas com 40 dúzias cada. Na madrugada o tempo abriu e o balão subiu com perfeição, dando um belo show pirotécnico de quase 8 minutos.
e seguiu em direção ao Espírito Santo e sul da Bahia, já em alto mar, e mesmo com rastreadores, não há notícias de onde ele tenha caído. Se você se lembra de um dos 4 balões gigantes da Turma do Cometa, tem alguma história que eu não contei, então comenta aqui pra gente e conta aqui nos comentários. Bom, meus amigos, essa foi a história dos 4 gigantes da Turma do Cometa. Se você gostou, já deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal, caso você esteja vendo pelo YouTube, ou curta a página da Gazeta do Balão no Facebook. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir mais uma boa história sobre o mundo do balão que tanto amamos. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!